Está começando mais um Gym Club Podcast, onde o luxo e o alto padrão de experiências encontram o fitness. Nesse podcast nós vamos conversar com experts no atendimento ao segmento high-end, ao cliente de alto padrão, de diversos setores, gastronomia, hotelaria e também do setor automobilístico, como a gente está recebendo aqui hoje o nosso convidado, não é mesmo, Marcelo Stephanie? É isso aí. Coisa boa, Jimmy. Mais um podcast. Estamos aí com um convidado de peso hoje. Exatamente. A gente está recebendo hoje aqui Lúcio Osório, ele que é gerente da Stuttgart Porsche aqui em Santa Catarina. Vai nos contar um pouquinho sobre o modelo de atendimento Porsche ao cliente de alto padrão. Lúcio, eu sei que você tem uma trajetória enorme, né, no segmento de automóveis premium. Eu quero entender, né, já te dando as boas-vindas, o que te levou a escolher esse segmento e como é que foi um pouquinho da tua jornada até chegar na Stuttgart? Quero agradecer ao Jimmy e ao Marcelo pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Cara, eu vim do ramo, por muitos anos eu fui representante comercial até entrar no mundo de carro, onde eu vim para o mundo premium, né? Comecei com a Citroën, que era uma marca em 2001, que veio para ser um pouco diferente das populares do mercado. E ela entrou e eu entrei junto com ela. Ali eu peguei o gosto pelo a gasolina, como eles falam, Legal. Pelo cheiro da gasolina e pela oportunidade do mercado que dá. Alguns anos depois, 5 anos depois, eu acabei indo para a Audi, né? É um grupo de Santa Catarina que tinha as concessionárias Audi no estado e fiquei durante 14 anos com ele, tocando a loja de Florianópolis, né? E há 3 anos e meio fui chamado pela Porsche, tive a oportunidade de vir para essa empresa que realmente ela é fantástica. Tomara que eu consiga passar um pouco dela para vocês, Que né? legal. E então esse é o meu roteiro de vida em relação ao mundo de carro, né? Então Legal. Estamos falando aí alguma coisa na faixa aí já de 23 a 24 anos já de experiência. 24 anos lidando com o setor automotivo. Com o setor automotivo. Parte administrativa, assim, mecânica, só o que os outros falam, né? Administrativo e atendimento, né? E é engraçado, não sei, eu não cheguei a comentar com o Marcelo, mas essa semana, agora dia 3, foi aniversário do Ferdinand Porsche, né? Comemorou-se o aniversário dele. O engenheiro que projetou, né? O pai do Fusca, quem projetou também o Porsche 911, e tem uma relação icônica, né? Com a imagem dele, a maneira como isso foi criado dentro da Porsche. E eu imagino, Lúcio, que seja desafiador trazer toda essa carga histórica e toda essa carga de símbolo, né, que a Porsche carrega para um atendimento hoje para quem chega na loja para comprar o seu primeiro Porsche, por exemplo, né? Quem vem para comprar uma Porsche vem com uma expectativa muito grande, principalmente por ser uma marca voltada também à esportividade, né? Então, como eu te disse, a história dela, do próprio 911, ela é uma história muito rica, de várias provas, de várias corridas, só que ele é um carro de rua, ele não é um carro só de pista. O cara pode comprar, vai aproveitar. Nós temos muitos clientes que fazem o dia a dia dele com o 911. Então essa experiência da entrada do cliente na marca, mesmo que seja pelo primeiro carro, que é a Macan, ela vem com toda uma carga histórica muito grande. E muito forte. Já vem um sonho, né, Lúcio? Vem um sonho. Prévio, né? E às vezes vem um sonho de criança. Isso Ele é legal. já está há muitos anos sonhando, viu em filme, viu corrida, viu história, e aí ele consegue adquirir. O primeiro Porsche que o cara compra sempre é o de entrada ou nem sempre? Não, nem sempre. Não, porque né? a gente tem, vamos dizer, a gente tem clientes dos 18, entregamos agora recentemente com 18, e clientes com 76, 77 anos comprando. Então tem gente que está em fases diferentes da vida, né? Hoje a gente tem muitos youtubers, influenciadores que muito jovens ficam ricos, né? Ou não só eles, mas pessoas que criaram algo diferente também. A tecnologia promoveu muito isso, né? Promoveu a rapidez de uma pessoa ficar... Enriquecimento. Antigamente quem comprava um Porsche, imagino, né, Marcelo, era a pessoa que já estava estabelecida na vida, né? 50, 40 e poucos, 50, 60 anos, né? Hoje a gente tem outra... Mudou isso, Lúcio? Tens esse número, assim? Ele mudou pós-pandemia, a gente sentiu bastante essa mudança por vários motivos. Primeiro que muita gente economizava muito para um final de vida. Claro. E com a pandemia muita gente, vou aproveitar a vida. Então vieram para a compra.
houve um disparo dos preços muito grande naquela época da pandemia, onde todas as marcas disparou, faltaram peças, então faltou carro, e aí o mercado encareceu o produto, né? Eu lembro que tinha gente comprando antes e vendendo com ágil, né? Sim. O Porsche Zero, né? Não só o Porsche, mas foi várias marcas, mas a Porsche foi a mais afetada, né? Por isso, né? E essa inflação que se gerou de ganho em cima do carro teve que muitos problemas, porque a gente deixou de atender bons clientes para ganhar o especulador, né? Claro. Isso não foi muito bom para a gente como marca, né? Mas voltando, por que eu digo que hoje é difícil de ser só o cara realmente que gostava do carro. Hoje a nossa marca na pandemia acabou ficando mais acessível. As outras marcas subiram muito o preço delas e a Porsche se manteve muito com o mesmo preço. Então hoje no Brasil a Porsche ela acaba se tornando igual ou um pouquinho mais cara que as outras, que em relação do mundo são bem diferentes. Ela está muito mais cara lá fora. E por que isso acontece, Lúcio? Ao que tu atribui isso? Eu atribuo, às vezes, estratégia de marcas, né? Talvez algumas marcas estavam com estratégia diferente da nossa e acabou a nossa estratégia, pelo jeito, está sendo mais eficaz, né? Porque os nossos números só vem crescendo nos últimos 4, 5 anos, né? E tem alemão comprando Porsche no Brasil para levar para a Alemanha? Não, às vezes acontece de comprar no Brasil Porsche, alguma coisa antiga. Isso acontece no mundo inteiro, né? Assim como o Brasil importa um carro, às vezes um europeu também importa um carro. Porque vão pensar que no passado tinha produções de 20 carros, 30 carros, 15 carros, né? De alguns modelos, 50, que seja para o mundo todo. Então, em alguns carros, às vezes, pode voltar. Lógico. Mas o cara comprar um carro aqui não vale a pena, porque, claro, que na Europa o preço dele... Claro. Em euro, ele vai importar de volta, vai ficar muito caro. Vai ficar muito mais, apesar de no Brasil essa proposta ser mais barata do que em outros lugares. Sim. Com a importação. Sim, mas quando tu faz preço contra preço, né? Preço em euro lá contra preço em euro. Perfeito. Hoje equalizando as moedas. Equalizando as moedas. Hoje os outros carros é que estão mais caros. O nosso está equalizado com a Europa. A gente vê que as outras marcas é que deram algum... E aí pode ter N coisas também, tá? Envolvida. Pode ter imposto, pode ter volume de híbridos e elétricos que envolve também impostos, N números. Claro, mas eu queria entender um pouco mais disso. Porque, veja, o Porsche sempre foi símbolo de exclusividade, sempre foi símbolo de luxo, sempre foi, né? Um sonho de criança, como tu mesmo disseste aqui no início, né? A gente, quando eram os primeiros carrinhos, a gente era um Porschezinho, né? Então, Porsche. Meus filhos hoje brincam com o sonho que eu tinha de criança, de Porsche e tal. E por que hoje a estratégia da Porsche foi talvez manter preços mais agressivos? Normalmente marcas de luxo, elas trabalham com preço lá em cima, né, Lúcio? Foi uma estratégia agressiva da Porsche, né? Como é isso? Não é que ela está com preço mais agressivo, ela continua com o mesmo preço. Mas comparado às outras marcas, ela está mais atrativa. Ela poderia, vamos dizer que no Brasil, ela poderia subir o preço dela por causa das outras marcas. Só que a estratégia... Ela escolheu não fazer. A estratégia dela é mundial. Ela produz há quase 8 anos o mesmo número de quantidade de carros, 330 mil carros mais ou menos, né? Então ela tem essa e ela tem a distribuição no mundo, né? Nós até pouco tempo atrás nós era 1%, 1,5%, fomos para 2,5%. O que vai fazendo? É algum país grande como uma China da vida, que representa quase 25%, ou os Estados Unidos, que representa 22%. Quando esses daí sobra espaço, a gente busca esse espaço dele, que eles não pegaram produção, a gente pega. Claro. E foi nesses espaços que a gente viemos crescendo. Porque, teoricamente, só cresce se a gente conseguir comprar a produção. Viemos, quando tu diz, é a Porsche do Brasil. A Porsche do Brasil, quando está conseguindo comprar espaço na produção lá fora. Porque a produção dela é toda fechada. Por quê? A Porsche, diferente de muitas marcas, ela produz coisas vendidas. Outras produzem para vender. Isso. Então, nós temos hoje pelo menos uns 70%, 80%, não tem o número real, né? Tá. A produção dela é puxada, não é empurrada. Ela é puxada e não empurrada. As pessoas vão montar o carro e fazer uma encomenda. Eles vão fazer uma encomenda do carro e a gente vai achar um dia de produção para eles para produzir o carro deles. Legal. Então, com isso, a gente precisa sempre achar uma brecha de produção.
para a gente, para o Brasil, né? Quando eu digo a gente, nós Porsche Brasil, Stuttgart, né? A gente tem que tentar achar esse espaço de produção para conseguir essa cota para esse cliente, né? O Lúcio falou muito aqui sobre expectativa, né, Marcelo? O cliente, ele constrói, provavelmente ao longo da vida toda, uma expectativa para o momento em que ele está na loja comprando o seu Porsche. Então é muita carga de energia ali naquele momento. E a gente também tem um processo de gestão de expectativa na Gin Club, né? O cliente que muitas vezes ainda não entendeu o que é o modelo de uma academia premium. Então é um conceito que ainda está sendo criado, né? Na cabeça do cliente. Mas eu acho que todo cliente de alto padrão, né, Lúcio, ele busca isso. Ele quer o melhor. Onde é que é o melhor? É mais ou menos assim, né, Lúcio? Qual é o melhor carro? É o Porsche. Então eu quero o melhor. Ele não pode ser pior em nada. Então a expectativa do cliente da Porsche é muito alta. Na Gin Club é uma coisa, quem é o melhor? É lá na Gin Club. Sim. Se ele vê qualquer coisinha fora, ele já berra. Tem que ser melhor em tudo. Lidar com o público exigente, lidar com encantamento, lidar com uma coisa que eu acho que a Porsche soube fazer bem. É o cara ser fã da marca. Ele não fazer conta de custo-benefício. Quando ele faz conta de custo-benefício, ele ainda não está apaixonado, né, Lúcio? Sim. Quando ele tem uma paixão, cara, não tem custo-benefício. Eu quero um Porsche. Sim. Eu quero estar na Gin Club, eu quero me hospedar no Fasano, né? Eu quero viajar de Emirates, né, na primeira classe. É assim que funciona. É assim que funciona, né? Lúcio, esse cliente, ele tem essa expectativa e eu imagino que seja o papel da marca construir isso ao longo de toda a jornada, né? Como hoje a Porsche estabelece uma estratégia para encantar, surpreender o cliente em cada ponto de contato, desde a primeira ida na loja, até a configuração do carro, até a chegada, o dia da entrega. Como isso é pensado? Eu vejo assim que a experiência, né, ela é diferente para muitas pessoas, né? Às vezes o que para mim pode ser uau, né? Pô, eu quero isso, para outras não. Então tem que ser um pouco cuidado. Quando eu falo com meus vendedores, falando com a equipe, que a gente tem que cuidar. Cada cliente, a gente tem que tentar entender um pouco as necessidades dele, o que eles querem realmente. Então, quando eles entram na loja, um bom dia, uma boa tarde, importantíssimo, né? Seja bem-vindo, né? São frases que já, pelo menos, vão quebrar um pouco o gelo, vamos conversar com eles, vamos ofertar um café. A gente até brincou antes um pouco aqui sobre café, cheiro, aroma, né? A loja, ela tem não sei se é um dos melhores, mas com certeza é um dos melhores cafés que dão em concessionárias é o nosso. Nossa. E a gente serve muito café lá. As pessoas temos clientes que vão diariamente, às vezes, passam lá, entram para dar um oi, tomar um café, ou quando sabem que tem algum carro diferente. Então a entrada do cliente no nosso mundo, pela primeira vez, ou na sequência das vezes, tem que ser sempre a mesma. Não é porque um cliente ele já foi 10 vezes que a gente não vai dar um bom dia, nós não vamos cumprimentar, a gente não vai buscar na porta se der, né? A gente não vai oferecer um café. A gente tem que sempre fazer a mesma coisa, indiferentemente se é a primeira ou a 10ª vez que ele vá. E tem isso mesmo, Lúcio? O cara vai lá várias vezes. Vai namorando. Vai namorando, tem gente que vai só para ver se tem carro, tem novidade. Porque cada Porsche é montado por uma pessoa. Ela monta, ela faz a sua configuração. Então as configurações são muito diferentes umas da outra. Então às vezes o cara, eu já tenho uma Cayenne, exemplo. Mas, será que a minha próxima não pode ser diferente? Então ele vai lá, ele abre as portas dos carros, ele quer ver o carro que está fechado, ele quer ver... Quer ter ideia pro próximo dele. Ele quer ter ideia de roda, de coisa. E o cara da primeira vez é o cliente que a gente tem que sentar com ele na frente do configurador, mostrar ou que ele pode escolher, por exemplo, um detalhe como a costura, a cor da costura dos bancos dele. Qual é esse nível de detalhamento, assim? É legal essa parte do configurador. É bem legal, cara. Até convido a todos que quiserem brincar com o configurador da Porsche no próprio site dela, né? Onde tu vai ter uma gama de opções muito grande. O 911 hoje, meu Deus, ele tem uma quantidade de roda, já passa de 20 modelos de roda, cores, mais de 15 modelos de cores, né? Sem falar das cores especiais, né? Que poderia acabar vindo uma produção de uma cor especial, né? Mas tu consegue mudar modelos de banco, cor de interior, cor de painel, cor do interior do velocímetro, por exemplo, a cor da costura, de toda parte de couro que tu quiser, trocar a costura, o volante eu quero em tecido, eu quero em couro, o que tu quiser do volante. Legal. Então isso faz de praticamente todo o Porsche algo único, né? É isso aí. Hoje, a cada 7.800 Porsche se repete um no mundo.
Nossa senhora. Então, a chance de a gente já ter um carro na cidade 100% igual, a gente pode olhar para a rua, a cor é igual. Mas, de repente, a pinça pode ser diferente, a roda pode ser diferente. Tu entra dentro do carro, pode ser diferente, né? E eu acho que é legal até gerar uma comunidade, porque quando tu faz um encontro de donos de Porsche, o cara tem a curiosidade. O carro aparentemente é igual, mas tu quer entrar para ver o que o cara escolheu de cor. Tá, pô, gostei da cor que tu escolheu. Deve dar uma sensação legal de comunidade isso, né? Hoje a Porsche faz muitos eventos, né? Um dos eventos que no Brasil é muito famoso é o Porsche Clube. Onde reúne as pessoas para andar na pista com o seu próprio carro. Então tu vai para Interlagos, vai Velocitar, vai aqui para o Rio Grande do Sul, onde tem pista, vai para Goiânia, e lá eles pegam. E claro, todo mundo quer ver seu carro na pista, tem gente que mexe no carro, prepara o carro, né? O negócio vira sério. Vira sério, cara. O pessoal não sabe brincar, não sabe. O pessoal do Porsche Clube, esse realmente não sabe brincar. E vai para competir mesmo? Como é que é o esquema daí? Não é competição de um contra o outro, é um contra o outro correndo ao mesmo tempo. Cada um faz seu tempo. Cada um faz seu tempo. O tempo. O cara quer fazer um tempo melhor que os outros, que é vaidoso, né? Isso, é vaidoso. Não é bem vaidade, cara. Eu acho que assim, pô, quem não tem o sonho de ter um carro Porsche? Quem não tem o sonho de andar em Interlagos, por exemplo? Sim, claro. Mesma pista que andou Nelson Piquet, Ayrton Senna. E depois no happy hour falar que o teu tempo foi o melhor, né? Quem não quer fazer isso? Claro. Aí no outro dia tu tenta bater, né, cara? Claro. Pô, eu tenho que trocar os pneus. O pneu vai me ajudar a chegar melhor. Então, cara, é muito legal essa ideia aí, né? Ô, Lúcio, eu quero voltar um pouquinho nessa parte da recepção das pessoas quando chegam lá. Porque, vamos lá, o público que deve chegar lá deve ser muito diferente. Chegou um cara que é o primeiro carro dele. Ele chega lá meio deslumbrado, talvez. Chega um cara que já trocou por 10 Porsches. Ele já está acostumado, já está inteirado. Como é que tu treinas essa equipe que vai receber essas pessoas para ler como é esse cara, como ele não é, se ele está inseguro, se ele não está, se ele é um cara que quer ver os detalhes, se é um cara que é mais diretivo, quer saber mais... Como é que tu faz para treinar essa turma? Primeiro tu tem que contratar bem, eu acredito, né? Claro. A contratação seria a melhor coisa, mas eu vejo que assim, a gente tem, além de todos esses que a gente vai para comprar o primeiro, nós temos o curioso, nós temos o cara que faz só para bater foto, a gente tem tudo isso, mas todos têm que ser tratados igualmente. Tem que sair lá falando bem. Falando bem, porque a gente não sabe realmente se esse cara amanhã não vai inventar algo muito espetacular e vai ficar milionário do dia para a noite. E o sonho dele vai virar realidade. Então, hoje a gente tenta ter 100% todos iguais, até para não ter diferenciação de atendimento. Quando a gente vê que um cara que me conhece muito, esse cara normalmente ele já vai com tudo na cabeça e já vai pronto. Ele já vem configurando há anos o suporte dele. Ele já configurou, ele já mandou o Porsche Code para nós. Ele só vai ali para acertar detalhe quando vai. Porque eu vou te dizer, hoje quem realmente já tem Porsche, compra o seu segundo, quinto carro, eles não vão mais na loja. Eles configuram no configurador, até porque a gente só tem uma loja em Santa Catarina por enquanto, que é Florianópolis, tá? Nós vamos inaugurar Blumenau o ano que vem. Então, como o estado é muito grande, nós vamos considerar que eu vendo para Chapecó, vendo para Aranguá, vendo para Joinville, né? São cidades afastadas. Essas cidades, normalmente, o cara não vem mais. Primeiro, o Porsche ele até vem. Depois ele já entendeu como é que é, ele configura, manda para o vendedor entra em contato com ele e os dois abrem a mesma tela e começa a olhar o que foi colocado. Aí o vendedor começa a dizer, olha, tem uma tendência para essa cor, tem uma tendência para isso que o senhor não gosta. Pô, o senhor não botou um escape esportivo no seu carro. Que tal o senhor botar mais som no seu carro, mais potência, né? E tem muito cliente que gosta de som interno, né? Então, um Master da vida, né? Um Bose, aí começa um Bug-Olufsen, vê o que o cara quer de tipo de interno pro carro dele, né? Eu gosto de muito couro. Não, mas eu não gosto tanto de couro. Eu quero madeira, eu quero alumínio, eu quero... Isso tudo à distância. Mas assim, isso é uma coisa aqui, característica da Stuttgart aqui em Santa Catarina, ou é uma tendência nacional ou mundial? Eu acho que é uma tendência mundial. O primeiro, como eu disse, o primeiro ele vai na loja, porque ele quer ver fisicamente o que ele vai comprar, porque ele nunca entrou num carro, ele viu só dos amigos, ou ele viu na rua, viu em TV, ou viu em vídeo. Então, normalmente, a primeira compra, a gente tem bastante cliente que vai, a gente faz test drive, né? Eu não tenho test drive de todos os modelos, mas eu tenho de alguns principais, né? Então, esse cliente, ele acaba indo lá fazer essa visita, onde o vendedor vai começar a colocar o que é o carro dele. Porque, às vezes, o cliente vem com a ideia, eu quero comprar um GT3 RS.
Sim. GT3 É um carro de pista, né? é um carro de pé. Ele é um semi-rua. Uhum. Então, um carro semi-rua, não dá para um cara ficar Não é pra andando. qualquer um. Então, se o cara nunca teve um 911, ou nunca teve um esportivo de outra marca, né, que fosse baixo, a gente já começa explicando para ele, poxa, vamos tentar entrar primeiro no 911 Carreira, com lift para levantar a frente, para te não pegar numa lombada, não entrar numa garagem e sair raspando. Ainda mais nesse país aqui, né? Então a gente tenta aconselhar o cliente, mas claro, se ele não quiser ir naquele que ele sonhou, a gente vai tentar conseguir a produção para ele. Tá? Mas vai orientar, né? A gente vai orientar. A ideia é orientar porque eu quero fazer a melhor Isso. compra, para ter uma recompra e uma outra recompra, Isso. né? Para ter um LTV longo, né? A gente teve muitos clientes que foram com um sonho lá em cima de um carro muito difícil de se conseguir. A gente colocou eles em carros muito legal, que hoje eles não saem desse carro, porque o carro que ele não queria aquele, vamos lá, ele queria um Turbo S de 1.800.000, um exemplo. E a gente botou ele às vezes um carro de 1.100.000, que é um carro que, para as necessidades dele, estava perfeito. Claro. E às vezes ele vai com uma imaginação, uma ideia muito... tem que ter já o top de linha, O né? que é isso? É o status? Pode ser o status ou que alguém falou. Ou a mística criada ao redor do carro. Isso, uma mística. Temos que saber os motivos. Por que Lógico. tu quer esse modelo em específico, né? E aí você a gente consegue auxiliar ele, né? E isso tem nos dado também muita força, que a gente criou grandes amigos. A gente tem, muitos dos nossos clientes viraram amigos nossos, né? Legal. Eles estão hoje... a gente vai fazer um evento de jantar, rapidamente enche as mesas, né? Por exemplo, a gente vai fazer um café da manhã, eu boto café da manhã na loja de 100 pessoas no sábado. Puta que legal. E a gente não faz muito auê para convidar, Claro, entendeu? Só Então é só dizer que tem às vezes um produto diferente ou um lançamento, né? A gente fez um road tour também, que foi um passeio esse ano para o Costão Golf, né? A gente fez um road tour que a gente foi obrigado a bloquear a quantidade de gente, porque a gente esperava um número, o número em 2 dias explodiu. Puta que legal, bicho. Agora tu tem que criar muito vínculo com esses caras. Eu acho que esses eventos são muito legais, né? Porque tu imagina, um cara que já produziu na vida o suficiente para comprar um carro de 1.800.000, e aí chega lá um vendedor, né? Sem desmerecer a profissão do vendedor, pelo contrário, né? E convence ele a comprar um carro de 1.100.000, ele tem que construir um relacionamento ali, né, Lúcio? Tem que ter um vínculo de confiança, né, cara? Mas também como tem o inverso. Mas tu só consegue isso na contratação, bicho? Não, a gente vai com o passar do tempo mostrando a nossa bagagem, né? Claro. E vai ensinando. Claro. Mas também tem ao contrário. A gente já foi em clientes que foram para comprar uma Cayenne simples, assim, de entrada, a nossa de entrada, e saiu com uma Turbo S. Entendi. Por quê? A gente sabia que o cara não é só a condição, é o estilo de dirigibilidade, o que o cara gosta. A gente botou ele andar no carro, a gente sentiu que ele, mas eu tô sentindo falta de alguma coisa. Aí bota no carro mais potente, é esse que eu queria. O Steve Jobs já dizia, né? Muitas vezes o cliente não sabe o que quer, né? Ele precisa ser orientado. Ser orientado, né? Ser orientado. Claro, os mais experientes, né? Eles já têm o conhecimento, já têm uma bagagem. Eu estou falando dos novos, né? Muitos novos a gente realmente tem que ajudar a orientar. E até porque a gente quer o quê? A gente quer um cliente eterno, né? Exato. A gente não quer um cliente por uma semana, um mês, um Como ano. você falou, que chegue no quinto Porsche, né? A ideia é que o cara fique sempre nosso cliente, né? Por enquanto que ele estiver vivo e com condição, né? Para ser nosso cliente, não tem porquê. Sabe que trabalhar no LTV, né? O Lifetime Value do cliente, é uma coisa que toda marca quer. Né? Eu ali na D-Club, muitas vezes o cara chega querendo comprar o plano top, ele diz, mas como é que é? Quanto a gente trabalha isso, porque senão o cara vai querer fazer um downgrade, o cara vai querer sair, eu tô pagando muito caro e não tô usando. Não, vamos trabalhar. Então isso é muito legal o que o Lúcio falou. E também, até para ti, eu acho, assim, se tu vende já o top pro cara, o que tu vai vender na próxima vez? Isso. E talvez aquele cara, ele quer continuar contigo, mas se tu ficar sempre vendendo o que tem de máximo, ele não vai, daí ele vai ter que pegar outros modelos, o carro da família, o carro da esposa, carro para filha. Então a gente também trabalha um pouco com o que tem também com a produção. A gente tem que entender que a gente não tem fábrica no Brasil, a gente tem uma fábrica na Alemanha e ela não produz todo dia todos os carros. Então, às vezes, tu está num período que tu quer hoje. Por exemplo, nós não temos 911 em produção. Perfeito. Porque
o carro está tendo um facelift, né, uma mudança de modelo, e essa mudança de modelo vai chegar para o Brasil só em março, abril do ano que vem. Nem tem mais. Nem tem, a gente não tem nem como colocar pedido hoje, né? Então, muitas pessoas chegam ali com essa, mas eu quero. Não, o que nós temos atualmente... A pronta entrega. Ou chegando no Brasil, são carros deste modelo. O próximo modelo, nós temos que colocar pedido, conseguir produção, que vai ser lá para fevereiro do ano que vem, para chegar lá em maio do ano que vem. E quando eu chego para comprar um 911, por exemplo, qual que é o tempo médio de produção, de entrega? Porque, como é sob demanda, o cliente também precisa ter essa consciência, né? Meu melhor tempo hoje, tirando um carro que está no chão, né? Um carro que está pronto a entrega, que às vezes tem. Às vezes a gente compra carro para lançamento, existe uma desistência de um cliente, né? Existe falecimento, existe N coisas que pode acontecer na vinda de um carro para o Brasil, então pode ter carro no chão. Tirando o carro que está no chão e no porto, né, que estão liberados para venda, todo e qualquer outro carro ele demora mais no mínimo de 6 meses. Perfeito. Por quê? Porque eu só consigo entrar hoje, por exemplo, agora nós estamos no mês de setembro, né? E eu estou entrando na produção de dezembro. Por quê? Tudo que eu falei para vocês, né, a cor da linha do banco, a cor da costura do carro, eu tenho que me preparar para produzir. Então eu tenho que ficar 3 meses antes preparando a linha de produção para ter no dia da produção do carro tudo isso. E aí depois da produção o carro vai para embarque, vem navio quase 30 dias, chega ao Brasil, alfandegário. Então a gente fala nisso aí de 6 meses é a média para a gente conseguir botar um carro aqui no Brasil quando eu tenho a produção. Quando tudo dá certo. Quando tudo dá certo. O que acontece? Hoje a gente tem tipo assim, Macan, Cayenne, né? Uma média aí de 9 meses para eu conseguir entregar, 9 meses, 1 ano e 3 meses, depende do modelo. O 911, no passado, chegou a 2 anos para espera. Agora esse novo modelo, a gente não abriu ainda os pedidos, né? Mas eu acredito que na abertura dos pedidos nós vamos entrar já com 50 a 100 pedidos entre esse número. Quer dizer, para quem recebe 10 carros por mês, eu já vou largar com 10 meses de espera, fora os 6 de produção. Claro. Então eu devo ficar aí com 1 ano e 4 meses. Eu acho que vai ser a minha média de tempo. Eu queria trazer uma curiosidade aqui, Marcelo, que no meio Porsche, né, tem algumas brincadeiras, algumas características. Então, por exemplo, o fato de você ligar o carro com a mão esquerda, né? E aí o pessoal brinca bastante com isso, né? E aí dizem que se deve à velocidade de entrada no carro, no caso de prova, de pista, né? Porque você já entra no carro ligando, em vez de ter que sentar e ligar. E isso é por conta disso mesmo? Tem alguma mística nesse entorno? Quando eu fui no museu, também fiz essa mesma pergunta, e a história é sempre essa. Que realmente nas corridas, se a gente lembrar no passado, as corridas começavam fora do carro. Ficavam os carros parados num lado da pista, o corredor do lado, e todos eles saíam correndo e entravam no carro. Né? Quando tu entra no carro, lembrando que todos naquela época eram mecânicos, né? Então tu entra no carro, mão na marcha, dedo no botão, pé na embreagem e sair. Seria mais rápido, né? Entendi. E isso ficou como uma característica do carro. Hoje muitos carros não são mais chaves, são botão até. Manteve no mesmo lugar. Mas continua no mesmo lugar. Claro. Legal. É uma característica peculiar, né? Uma marca histórica. Isso é legal. Eu acho que cada marca cria sua história e fica alguns aspectos que fica muito marcado. E esse da chave é uma coisa que... É único, né? É único, É único da Porsche. É único, exato. Então, assim, não tem porquê, porque é o único mesmo. Mesmo que hoje que não vai mais para corrida, o carro seja automático, não tem porquê mais mudar uma característica que é sucesso. Né? Exato, e tem até a piadinha, né? Você é bem sucedido quando você liga o seu carro com a mão esquerda, né? Isso. Né? E aí tem essa pegada. Mas o que eu queria dizer, o Marcelo mandou essa semana um corte, até vou deixar para ele esse ponto, falando sobre o sucesso da Porsche no Brasil. Eu tenho alguns números, Marcelo, mas qual foi o que você viu ali naquele corte? Desse sucesso de vendas. É o que a gente falava no início, né, Jimmy? Né, desse percentual muito maior de carros vendidos no Brasil comparado com BMW, com Mercedes, enfim, com os outros concorrentes. Assim, o número aqui no Brasil
é estrondosamente maior de Porsche, né? Para terem uma ideia, assim, aí o Lúcio vai poder me corrigir, teve um crescimento entre 22 e 23, 60% nas vendas de Porsche no Brasil, comparando com apenas 3% globalmente, né? Então, uma média de 524 carros vendidos por mês em 2024, superando grande parte ou todos os concorrentes dessa mesma categoria. O que você acha que levou a isso? Esses números são isso mesmo? São isso mesmo. Claro que a gente teve algumas alegrias, vamos dizer. Uma delas foi a montadora também nos liberar mais espaço de produção. Se o número não cresce, se a montadora não nos liberar, não tem como vender mais. Isso mesmo. Existia uma fila, sempre houve uma fila reprimida de clientes querendo 911, principalmente, que foi o grande boom. E nós tivemos uma diminuição de concorrentes, vamos dizer assim. Muitas marcas deixaram de produzir alguns modelos de carro que seriam concorrentes dele. Claro. E claro, como eu te disse, pós-pandemia, muita coisa mudou para muita gente, né? Hoje eu acredito que tem muita mais gente pensando em academia depois dos 50 anos, quer viver mais, e muita gente quer aproveitar mais a vida. Eu tive um caso esses dias ali na loja que eu conversei com um casal de senhores, acho que ele tinha 74 ou 72 por aí, e ela tinha uns 65, 66. E eles falavam isso, que a vida deles foi voltada à família, voltada a filho, agora estão com netos. Mas, não estavam mais aproveitando a vida. Compraram um carro conversível, para eles é voltar a aproveitar a vida, né? Claro. Então, voltando para si. Então, eu acho que esse crescimento da marca, fora a montadora que nos liberou mais produção, o mercado que teve um outro pensamento, né? Pós-pandemia, e acredito muito no trabalho que a Porsche Brasil fez. A Porsche Brasil fez um trabalho muito bem feito, junto com nós concessionários, onde a gente mostrou que o carro, ele não é tão inacessível. As pessoas não tinham ideia de valores. Quando a gente resolveu mostrar valores e mostrar para os clientes e ser mais assertivo, a gente veio crescendo também o número de concessionárias no Brasil. Isso ajuda, né? Agora nós vamos abrir Blumenau ano que vem, é mais uma concessionária. Então vai se abrindo concessionária, tu vai ganhando público local que às vezes não compra um carro porque ele tem medo de fazer uma coisa à distância. Sim. Então acho que tudo isso aí foi somando para que esse número fosse tão positivo, né? Perfeito. Legal, tu vê que ele falou uma coisa interessante, tá, Dimo? Fomos abrindo os valores, né? Fomos mostrando os valores para mostrar que não era tão inacessível, né? Sim. Sabe que muitas marcas de luxo, elas escolhem não expor o preço. Sim. Né? E ali na Gym Club, quando a gente estava, né, discutindo isso comercialmente, vamos botar o preço, não vamos botar? Mas vamos botar porque a gente é o mais caro. Aí vai dificultar a entrada. Hoje a gente já entendeu que não. É importante a gente mostrar o preço até para o cara entender o que ele vai esperar lá, né? Sim, claro. Então, eu acho que é muito legal isso. Quando tu te abre, tu é mais sincero, tu és mais honesto com as pessoas, tu não tá escondendo nada. Claro. Aqui tu vai treinar a partir de R$800 até 1.600 por mês. Sim. Um Porsche vai custar a partir de R$800 mil. O jogo limpo. nosso carro, Exato. tu entrar no site, tu vai montar ele, é aquele valor. Sim. Claro. Então tu sabe que o que tu tá botando ali é teu valor. E como a gente estava falando, eu acho que a marca ela é muito honesta nesse ponto, porque assim, eu trabalhei em outras marcas, né? Acontece muito de tu comprar um carro, às vezes com um sensor dianteiro ou com uma câmera 360 graus que tu nunca vai usar. Nunca vai usar. Isso tudo vem num carro, tu tem que comprar. A nossa marca é ao contrário. Tudo que tu quiser, tu vai ter que colocar. Se eu quiser frenagem à distância, se eu quiser uma mudança de faixa... Vai colocando. Tu vai colocando. Eu quero couro no painel, eu não quero couro no painel. Então, eu acho que a nossa marca ela é muito honesta. Então, quando tu pega pelo valor base dela, que foi outra coisa que aconteceu, o cara começou a comparar com as outras marcas e começou, meu Deus, mas eu por mesmo valor eu estou indo na Porsche. Lógico. Que é uma marca que tem uma representatividade. Claro. Como marca, como força, né? Então... esse cliente começou aí. Então, até clientes que a gente via que de repente, poxa, mas por que ele está vindo? A gente chegou a conversar com ele, falou, hoje não vale a pena eu entrar na outra marca ou continuar na minha marca e deixar de ter a experiência de um Porsche. Que legal. Então, eu estou tendo a experiência do Porsche. Pode ser que de repente daqui a pouco eu não consiga continuar essa experiência, claro. Mas eu vou ter a experiência do Porsche que está num momento bom em relação ao que os outros estão vendendo. Pode ser que daqui a um ano as outras marcas
ou a nossa, tenha que subir, Lógico, né? lógico. Por N Claro. motivos, né? E até porque nós estamos no Brasil, o Brasil às vezes muda imposto de um ano para o Uma hora outro. para né? outra. Então tudo Isso. pode acontecer, né? Ô Lúcio, boa parte dos clientes da Gym Club são clientes Porsche, né? Existe uma boa parcela e eu sempre vejo muitos elétricos por lá. No estacionamento, o pessoal chegando para os treinos. E no nosso último café, a última vez que a gente se encontrou, você me comentou que os veículos elétricos têm sido muito bem recebidos pelo público feminino. E eu queria entender um pouquinho dessa estratégia da Porsche na colocação dos carros elétricos, né? Existe um modelo que tem uma esportividade grande que é 100% elétrico, o híbrido, né? Se eu não me engano. Queria te ouvir sobre isso. Os carros elétricos, as montadoras estão uma grande corrente, né, de 2015 para cá, né, para ter uma grande quantidade de carro elétrico para diminuir a emissão de CO2. E com isso, muitos governos botaram impostos diferenciados, né? Isso. Eu vejo que a nossa marca, ela entrou com o Taycan, que foi o nosso primeiro carro, ele veio muito focado em cliente que queria um carro com uma performance boa, de velocidade, tudo isso. Só que nós entendemos, né, nós no Brasil, diferente de outros países que têm uma rede de abastecimento elétrica maior, que o melhor seria o carro ser mais urbano. Perfeito. E aí, Claro. quando a gente começou a falar de urbano, as pessoas começaram a comprar, a gente começou a ver que muitas mulheres estavam andando com o carro, né? E a gente foi ver o motivo delas. E alguns dos motivos são motivos lógicos. É muito mais fácil tu chegar em casa e botar na tomada Lógico. do que tu parar no posto de gasolina. Sim, que nem sim. toda mulher que está bem arrumada, que é vestida, gosta de Se sente descer confortável. se sente confortável. Claro. E isso foi uma tendência, como é um carro mais urbano. A segunda, um carro elétrico, ele faz uma revisão a cada 2 anos. Isso. Tu também não tem que vou ir na oficina a toda hora. A cada né? 6 meses. Isso, Vai. então acabou, essas coisas nós notamos que o carro elétrico, como o carro urbano, é muito bom. Tanto é que a gente está vindo a Macan agora, lançamento Perfeito. agora em novembro, né? A nossa Macan elétrica, né? Temos a combustão e vamos ter a elétrica, né? As duas vão se manter paralelamente. Elas vão se manter no ano 2025. Tá. Eu acredito muito que em 2026 talvez a combustão vai se encerrar. Olha só. Perfeito. Mas por enquanto elas estão se Eu mantendo. sou muito andando fã da junto. Macan. Macan. Só que elas são modelos de desenhos diferentes. Sim, tá perfeito. Elas não são o mesmo entendi. desenho. Né? São duas produções. Qual a diferença essencial? Além do elétrico, né, é o desenho. Ela é mais coupé, a elétrica. Sim. Entendeu? A gasolina ela é mais SUVzinha. A gasolina é mais uma mini Cayenne, né? Isso mesmo. Aham. Pega a Cayenne, tem a Cayenne coupé. Sim, E eu exato. digo, a outra segue a estilo da Cayenne coupé. Perfeito. Sabe? E Dessa terceira. veio isso de um público que comprava Cayenne mais coupé, era mais feminino, e esse agora Não. fizeram para isso? Não, Não, teve não. correlação. Não teve. Eu acho que a Cayenne coupé é para quem gosta de design. Tá. Tu perde um pouco de porta-mala, né? Isso. Mas tu ganha no design. Então quem gosta de design, né? Daí nós podemos falar de N pessoas, aí não tem estilo, né? Não tem sexo, tem não tem gosto, não tem sexo, não tem profissão, Claro, né? claro, Tem claro. vontade de ter um carro diferente do outro. Assim como a gente chega lá na loja, tem cara que só vai no SUV. Ele nem olha para aquele para coupé. Assim como a gente sabe que na Macan vai acontecer. Vai ter gente que não quer elétrica de maneira nenhuma, que a gente sabe Os disso, amantes do petróleo. do petróleo. E eu já tenho uma grande gama de querendo elétrico. Por exemplo, eu já estou com 3 produções fazendo. Todas elas totalmente lotadas. E eu devo ter uma fila aí já de umas 40 pessoas ainda querendo produção. Então eu tenho visto que houve uma tendência boa de mulheres, muito cliente que não viaja de carro. Então, um carro muito para ter urbanamente, por mais que ele vai ter uma autonomia perto de 550 quilômetros de autonomia, Opa. que é uma boa autonomia, Boa. mas ainda o elétrico para o Brasil, eles estão considerando ainda o eficaz como urbano. Né? Urbano. Perfeito. A nossa... Talvez médias distâncias, né? O cara que vai Sim, daqui para sim. Itajaí, para Joinville, volta e Sim. tal, aí já... Tanto é que hoje nós estamos fazendo isso. Hoje nós botamos... Aonde que eu boto o carregador da Porsche? Shopping, hotéis. Por que hotéis? Nós, todos os Brasil estão fazendo, botando em hotel. Porque a tendência de tu viajar é tu parar num hotel. Isso. Então, se tu achar um hotel que tenha carregador, já é uma vantagem. Tu Claro. vai daqui a Curitiba, que é 350 quilômetros, né? Uhum. Ainda tu vai sobrar autonomia. Mas tu chega lá no hotel à noite, pega o hotel que tem carregador, ali. Claro. tu vai passar teu final de semana bom lá e vai A voltar. experiência fica completa, né? A experiência fica completa. Então, a Porsche do Brasil ela foi muito para hotelaria, shoppings,
para ter essa Tá na hora de experiência. ir pra academia. Exato. Tá na hora de botar o carregador do Porsche Exato. ali. Tivemos agora o pedido de 2 em academia que andaram pedindo pra gente, só que não de Florianópolis, de outras cidades, Camboriú e Blumenau. Gym Club vai ser a primeira aqui em Floripa pra fazer isso. Ali eu tenho os clientes pedindo pra colocar, né? O exato. contrário. Não é a gente ainda. Porque o interessante é que naqueles 1 hora que ele está fazendo a tua academia, É 1h30, 2 horas, Isso. muitas vezes. um carregador ele vai carregar praticamente o carro dele todo. Né? Até porque ele não vai estar zerado, né? Então ele vai estar. Eu tenho carregador analógico que carrega em 28 minutos. Nossa. 100%? 100%. Mas isso acaba degradando um pouco mais a bateria, essa velocidade, não ou não? Não, elas estão preparadas. Isso. A gente sabe que do 0 ao 80, dos 20 ao 80, vamos dizer, dos 20 ao 80 é a carga mais rápida. Tá. Isso. A outra, ela diminui para resfriar a bateria. É igual o celular. Perfeito. É a mesma ideia. Tá? Legal. 80 ao 100 demora um pouquinho mais. Demora um pouquinho mais. Ô Marcelo, na Gym Club a gente tem muitas oportunidades de contato do cliente com a marca, porque o cliente está lá dentro todo dia, pelo menos é o esforço que é feito para que ele esteja lá sempre, né? Numa marca como a Porsche, o cliente ele volta com uma sazonalidade diferente, né? Sim. Então, como é que você enxerga esse desafio, assim? Porque na Gym Club o desafio é chamar, promover a experiência todo dia, né? Vim pro dia seguinte, vim pro dia seguinte. Isso. Na Lá Porsche, não deve ser assim. em que momento é a hora de chamar o cliente de volta para a marca? É assim, Ou ele nunca se desconecta? vamos lá, eu acho que depende do modelo do carro e depende do carro. Tem carro que é colecionável. Então o cara vai comprar aquele carro, talvez ele não vai comprar outro, a não ser que tiver um outro carro colecionável. Tá. Esse é um cliente que a gente sempre mantém ele em eventos, ligando, sabendo novidades, mostrando porque ele não vem muito na loja, ele compra para coleção, ele compra para deixar exposto para ele ou para amigos, né? Claro. Aí o cliente que compra também tem mais de 1, 2 carros, né? Às vezes esse é um cliente que a gente mantém um contato maior, porque às vezes ele troca 2 anos, ano a ano. Então o nosso sistema, o próprio vendedor já registra, ó, eu tenho que fazer um contato daqui a 3 meses, daqui a 1 ano com ele. Então a gente tem algumas datas que a gente vai, quando entrega o carro, a gente já coloca uma linha de tempo para ele. Ah, que legal. Assim como a gente também coloca uma linha de tempo para o cara que entrou a primeira vez na loja. É um CRM. É o CRM. O CRM nosso Bem ele personalizado. bem personalizado. Legal. Até para vocês entenderem, falando expectativa, né? Quando o cara compra um carro, né? Ele compra um carro, ele começa a receber algumas coisas. Então ele começa a receber uma carta, bem-vindo da montadora, pô, você seja bem-vindo à marca, recebe e-mails. Quando o carro dele vai produzir, ele recebe em casa uma miniatura do carro para montar. Cara, que legal. Vem para ele, né? Pecinhas. Alguns modelos, né? Não são todos, mas quase todos os modelos a gente manda para casa do cara um carro para ele montar. Que sensacional. Entendeu? Legal. Assim como também quando a gente tem atraso de produção, por falta de peça, Claro. por qualquer problema, ele também às vezes recebe um comunicado da montadora em casa que houve esse atraso e, né, até para deixar ele entender. Tranquilo, né? Também mandamos um comunicado quando o cara passa de 1 ano ou 2 anos numa fila, pedindo desculpa pela demora, porque a gente não conseguiu ainda atendê-lo. Né? Claro. Então, claro, se tudo os cadastros estiver correto, né? Claro. E assim, Fazer o cadastro correto. esse é um ponto que eu quero dizer, porque assim, isso exige uma engenharia de relacionamento, né? Extremamente sofisticada, né? Então, o cliente que entra no ecossistema Porsche, ele já tem vários gatilhos que são disparados nesse CRM para ele ter esses pontos de contato. Isso independe da Stuttgart, isso é uma política da Porsche como um todo. Olha, legal. Eu vou dizer assim que eu não conheço bem algumas das nossas outras colegas. Nós temos 9 lojas, né? Legal. Da nossa, é uma política que a gente faz. De vocês. Nossa, né? A gente Legal. acompanha bem o CRM. A política do carrinho vem junto com a montadora também, né? Algumas coisas. Mas a nossa de acompanhamento realmente é feito pela gente. Mas Por acredito que a diretriz da montadora ela é muito parecida para todos. E Sim. todos seguem. Claro, Porque eu já fui em outros países como Bélgica, já fui Alemanha, já fui Portugal. Existe um manual, né, de relacionamento com o cliente, né? Existe. Só que, cara, cada povo é diferente, Sim, né? Não sim, podemos sim, fazer o chinês, o americano, né? O japonês, cada um tem a sua cultura. Totalmente né? diferente. Não dá para fazer um padrão fechado. Né? Sim. Mas é o encantamento do cliente, né? Sim. Eu acho que isso que é o ponto, né? É Sim. o encantamento. Como que tu vai encantar cada nação?
é diferente uma da outra, né? Eu estava ouvindo esses dias que no Japão, a população não aceitou, um assunto completamente aleatório, não aceitou trabalhar por 4 dias, né? O governo queria transformar em lei a jornada, a jornada de trabalho 4 dias por semana. O povo não aceitou, porque a cultura do povo é do trabalho, é de se desenvolver no trabalho. Então, quer dizer, cada país vai ser diferente um do outro, com certeza, né? E eu vou dizer que dentro do nosso país também, a regionalidade pesa muito. A gente tem o Nordeste, completamente diferente. Sul e Sudeste É um muito continente. diferentes. Então, às vezes, a gente tem que chegar para o montador e dizer, olha, aqui no Sul, desta maneira, não funciona. Nós temos que adequar essa diretriz de vocês para o nosso cliente. Não adianta eu querer fazer, por exemplo, em Florianópolis, um evento, talvez num sábado, contra o verão, contra um mar que eu tenho aqui na minha frente, Claro. barco, tudo, por mais que o cara seja fanático, Vai sair de bar. ele vai sair de bar. Exato, a família dele vai estar querendo outro momento. O nosso cliente, ele é um cliente de condição. Então, tudo tem que ser meio que pensado para a sua regionalidade. Não dá para ser diferente de São Paulo. O cara está em São Paulo, ele quer ir na loja no sábado, porque não tem muita coisa fazer em São Paulo. Claro. Ou ele vai para shopping, não é? Então ele vai para a loja. As lojas de São Paulo lotam. As lojas só lotam quando a gente faz alguma coisa e ainda assim, torcendo que a previsão seja tempo nublado. Isso. A gente tem muitas essas conversas lá na Gin Club, né, Marcelo? Porque realmente o público que a gente atende, ele é movido por coisas muito específicas, né? Tem que ter um motivo muito bem desenhado para mover a pessoa. Mas é muito legal, quando o Lúcio estava falando desses eventos, né, você lançou assim, na Gin Club a gente quer que ele volte todo dia. Mas olha a quantidade de informação que ele deu, que ele faz diferente de qualquer outra concessionária para ter o cliente dele indo lá. O cafezinho é o melhor de todos. Ele faz eventos reunindo os postes. Ele leva a galera para a pista, né, os postes, para fazer o Porsche Day e o Porsche Weekend. Porsche Club. O Porsche Club. Né? Então, quer dizer, ele já faz isso diferente de outros. Proporcionalmente, botando a balança, é a mesma coisa que a gente faz. Sim. A gente faz eventos para reunir a galera, para fazer network, para jogar alguma coisa, para fazer uma trilha, né, para transformar aquilo num ambiente mais diferente, que não seja só ir lá treinar, ou ir lá e comprar o carro e dirigir o seu carro. Quer dizer, tem que ter um senso de comunidade, né, Lúcio? Marcelo, eu acho que é o seguinte, eu acho que hoje em dia, eu participo muito de evento, né, a gente participou de uma feijoada do bem agora em Joinville, que foi um sucesso lá, parabéns pro pessoal que fez. Legal. Que a gente não foi com o intuito de vender. É o que eu falo para eles. Nosso intuito é mostrar o nosso produto, né? Aí fazer o pessoal sonhar e querer ter, assim como faz o sonhar de o cara estar com shape legal, corpo legal, um menino corpo legal. Mas a ideia é sempre mostrar que a gente está ali, que a gente está vivo, que a gente pode ajudá-los a conquistar os sonhos deles, né? Então é isso que a gente está lá. A gente está hoje na Stuttgart ali para ajudar todo mundo aos sonhos. E se não sonhar, tem muita gente que vai lá só bater foto com os filhos, não tem problema. A gente estamos juntos. Tá sonhando. É o sonho do filho, né? Tu sabe que a história da personalização dos sonhos é muito importante, né? O que é o sonho de cada um? Então, quando tu falasse da academia, te referisse à academia como uma mudança do shape, é a visão de todo mundo hoje padrão, né? O sonho do meu cliente hoje não é o shape, né? O meu cliente hoje ele está de 35 a 60 anos, predominantemente mulher. O que essas pessoas querem? Ter energia para no final do dia de trabalho esgotante, ter energia para namorar com o marido, ter energia para estar com os filhos, ter energia para sair com as amigas à noite, né? Obviamente o shape vem para ela não se esconder numa foto de biquíni, isso é óbvio, né? Mas sabe que essa energia, que é contagiante, que faz a gente ter mais tesão de viver, é isso que a gente resgata lá na Gin Club. Sim. Então a gente tem que entender também, Lúcio, o sonho de cada um. Claro. Para tu, como é que tu vai trabalhar esse cara? Esse cara, o sonho dele não é o shape. Opa, eu tenho que trabalhar diferente com ele. Como é que faz? Então é esse refinamento de entender o sonho de cada um, eu acho que é importante. E é subjetivo, né? É por isso que eu dizia, cada um é uma pessoa. Eu quando vou à academia, que é raro... A gente está te esperando lá na Gin Club. Mas quando eu vou à academia é saúde, né? Eu procuro saúde, não procuro mais shape. Tu és nosso público, exatamente. Eu gosto de saúde. E eu vejo hoje que meus amigos estão pela saúde. Claro que eu tenho amigos que estão pelo shape porque estão, às vezes, solteiros ou gostam, né? Eu já vejo que eu vejo para o público. Então, realmente, tu identificou o teu público, tu identificou a pessoa. É o que a gente faz lá. É identificar o que aquela pessoa quer. Nem sempre é certo? Não. É óbvio.
Não temos bola de cristal, né? A gente tenta, né? E também se a pessoa não se abre, também às vezes a gente não consegue, né? Porque infelizmente tem pessoas que são muito fechadas, tem pessoas que não deixam parecer o que elas querem realmente. Ainda mais quando a gente fala de um público de alto padrão, né? Sim. É um perfil que muitas vezes as pessoas são muito low profile, são muito reservadas. Né? Sim. Público AA, ele é reservado e ele às vezes assim discreto também. Então às vezes realmente conseguir com que ele se abra com a gente é um grande desafio e a gente fica muito feliz quando ele se abre. Claro. Né? A gente tem... Tu tens alguma estratégia para isso, Lúcio? Cara, é conversar, é levar pro café, é não forçar a vender. Claro. Não forçar a venda. É tentar. Pô, se eu não quer hoje, tudo bem. Sim. Tipo, a vendedora ontem, a cliente estava bem em dúvida. Ela falou, tá bom, onde é que a senhora mora? Blumenau? Ela pegou o carro e foi a Blumenau. Na frente dela, sentou com ela, tá, esse é o carro. Sim. Se ela tá com a dúvida, vamos andar com o carro. Uhum. Então, tipo assim... Quantas pessoas saem da sua casa para ir atender alguém na casa deles? Claro. Não consigo sempre? Não consigo. Claro. Mas se nós tivermos uma brecha, a gente vai. Claro. Porque tu estar na casa dele, ele vai ter que se abrir. Sim, não tem jeito. Sim. Na tua casa, é óbvio que ele está fechado, mas na casa dele, se ele deu a abertura de tu entrar lá, com certeza tu vai conseguir ajudar muito melhor. Sensacional. Né? Quero saber se entra na garagem. Também entra. Ver como é que faz, né? Exato. Sabe como é que a gente teve que fazer lá, Lúcio? Essa tua história de levar o Porsche até casa é muito legal, né? O cara tá em casa, né? Eu tive que criar um setor de Customer Success, né? O Customer Experience, né? Então eu tenho um canal aberto com o cliente, onde ele inicialmente vai por mensagem, ele não quer se expor, ele não quer falar para todo mundo que ele não gostou de alguma coisinha. Sim. Ele é um cara discreto, né? Mas eu preciso saber a opinião dele. Então eu entro em contato com ele, digo, olha, fica à vontade, aqui é um canal com segurança, tu pode te abrir, e aí ele começa a falar, olha, não gostei disso, olha, eu adorei isso, eu adorei aquilo. Então por isso que a gente tem tanto depoimento hoje, porque a gente criamos esse canal, né? Pouquíssimas academias no mundo, clubes no mundo, têm esse canal. Né? Isso são grandes lojas, grandes marcas que têm Customer Success. Né? E a gente trouxe isso, cara, foi batata, foi tiro e queda. Eu sou muito da opinião daquele cara que reclama, que briga comigo. Ele quer me ajudar. Isso. Ele quer que eu melhore. Lógico. Aquele que ficou quieto é o cliente que a gente vai perder. Claro. Se a gente não conseguiu fazer com que ele fale o que aconteceu, a gente perdeu. Se ele não gostou e ele realmente não quiser tentar novamente, ele vai embora. O que te reclamou, o que entrou no teu site, o que entrou no meu reclame, o que entrou em contato com o vendedor, mandou uma mensagem, né, é o que a gente tem sempre tentar mudar, porque ele está ali porque ele quer nos ajudar. Lógico, ele houve um problema com ele. Então eu penso dessa forma. Então a gente tenta, com o problema dele, tentar melhorar. Claro que às vezes não conseguimos, né? Tem que ser bem honesto. Nós somos uma gama de passagem de oficina, gama de passagem de venda de carro. Claro. Às vezes o cara queria ser atendido mais rápido, ou atendido em um horário diferenciado. A gente tenta, mas eu nem sempre consigo atender a todos os pedidos. Mas a gente deixa sempre essa anotação para tentar, no futuro, vou mudar a loja. Então, se eu vou mudar a loja de tamanho, eu posso fazer isso que o cliente me pediu, fazer um espaço reservado para o cachorro. Claro. Acho que nessa oportunidade você pode contar, Lúcio, aquela ação de vocês muito legal, das revisões dos carros nas cidades onde não está uma concessionária Porsche, né? Sim. Então o cliente de Joinville, de Blumenau, tem um momento de revisão lá na cidade dele. Hoje eu tenho um carro de apoio, né, que a gente tenta fazer a cada 2 meses uma cidade. Fizemos agora, faz um mês, Joinville, fizemos mês retrasado Brusque, fizemos Joinville 2 vezes, Brusque e Criciúma esse ano. Agora vamos para Criciúma de novo e devemos ir para o Oeste também ainda esse ano. O que a gente faz aí? Nós estivemos vendo que houve um crescimento muito grande da cadeia de carro no estado, né? E muita dificuldade desse cliente, às vezes, de vir até a gente. Então nós vamos até a cidade deles, achamos um local para fazer. Não consigo fazer as grandes revisões, né? Mas eu consigo fazer as revisões de trocas de óleo. As básicas. Óleo, filtro de motor. Filtro de óleo, até pastilha, né? Então essas básicas eu consigo fazer. Então eu acho um local e agendo eles. E hoje isso aí está dando um grande sucesso. Toda vez que a gente liga vai botar a agenda, rapidamente ela se lota. Lógico. Entendeu? Porque a gente está fazendo esse trabalho virando rotina, né? E também alguns a gente já atendeu em casa, os casos especiais. A gente já atendeu gente com doente que não podia vir até a gente.
problemas também que o carro gerou, né? Porque ele é um produto, né? Então pode vir a quebrar, né? Lógico. Sim, sim. Isso Então, eu ia perguntar sobre a personalização das revisões, né? Se tem alguma coisa, tu já respondesse, óbvio, nas cidades onde não tem, mas e ainda assim nas cidades onde tem, o cara que tem um Porsche tem condição. Se tu disser, pô, eu vou fazer aí a tua revisão, ou vou pegar e vou buscar, tu tens algum tipo de personalização nesse sentido? Cara, eu tenho muitas ideias, mas ainda não as que eu gostaria. Entendi. Né? Na verdade, a gente tem, assim, a gente trabalha muito como não uma linha de produção, porque a gente marca horário. Então a gente tenta ser correto com o cliente, o horário que ele pegou, o horário que ele saiu, a gente tenta fazer o básico já, que já é muito difícil para uma oficina. A oficina, tudo pode acontecer, desde uma caída de um sistema e a gente não conseguir fazer mais nada num dia, uma queda de internet. É impressionante a quantidade de erros até um dia. Né? Convido vocês para passar uma manhã lá comigo, claro, conhecer a oficina, vocês vão ver a loucura de coisas que acontece. E também, que infelizmente, os clientes, quando ele leva o carro, ele diz que tem um probleminha, só que ele não sabe qual é o probleminha. Claro. Isso é que nem tu dizer pro médico que tá com dor no estômago. Tu tem N situações que pode acontecer, e com a gente também, então a gente tem que se pesquisar bem para acertar essa parte dele. Mas hoje a gente tem o Leve e Traz, né, que a gente fechou hoje, uma empresa que leva e traz os clientes quando precisam. A gente tem também guinchos também. O cliente leva o Porsche. Leva o Porsche. E aí o Leve e Traz. Leva ele sozinho. Leva ele sozinho, tá. Né? A gente tenta algumas ações assim, se o cliente precisar, preciso fazer uma higienização diferente no carro, algum aspecto de polimento, alguma coisa, a gente também tem uma empresa, consegue serrar para ele não ter que sair dali em outro lugar, pintar um para-choque, fazer uma personalização, né? E a experiência de revisão hoje, qual é o que vocês fazem? É o menor prazo possível, o cliente... ou não? Hoje eu tento agendar uma revisão em uma semana, no máximo, não passar disso. Tá. Né? É claro que a gente tem prioridades para pessoas, às vezes, de longa distância, porque às vezes o cara está lá em Chapecó e ele só consegue um guincho para vir para amanhã. Tá. Então a gente tenta deixar umas brechas para ajudar o pessoal do estado. Claro, assim, né? Claro. Mas tentamos ficar numa base de uma semana e tentamos entregar dentro do dia. Dentro daquele dia. Pra gente finalizar, Lúcio, eu queria trazer da tua visão, passou rápido, né? Falar sobre Porsche assim. Falar sobre Porsche é muito bom. A gente tem que fazer um desse um dia com um vinho, né? Um happy hour. Podemos marcar de fazer isso. É sempre uma boa ideia. Mas, Lúcio, existe um desafio legal, assim, que o cliente de alto padrão, ele quer sempre acessar o melhor que há no mercado, né? O melhor que está disponível em nível global. E aí tem um desafio das marcas de conseguirem fazer essa entrega, né? De conseguirem proporcionar isso. Como você tem visto as inovações da Porsche? Quais são os planos de inovação da Porsche aqui no Brasil? Se tem algum ponto que se destaca e você gostaria de pontuar? Nesse sentido de fazer essa entrega de uma nova fronteira tecnológica, digamos assim. Eu acredito muito que está vindo pelas novas lojas. Os novos padrões de lojas da montadora, que a loja de Florianópolis está fora, porque ela é de 2016, né? Sim. E agora, em 2026, até 2026, nós vamos alterar a loja. Né? Os novos padrões são umas lojas que a gente brinca, parece mais uma boutique, parece mais uma coisa. É cheio de sofás. Que legal. É mais para a pessoa sentar, relaxar, quiser ler um livro, quiser ficar na internet lá, passar o tempo, ficar tomando café. Então, eles estão vindo com umas propostas diferentes, né? E cada vez mais nós estamos ficando mais tecnológicos na parte dos nossos próprios configuradores, onde a pessoa realmente que em casa ela tem a condição de fazer tudo por casa, né? A gente tem algumas dificuldades no Brasil, mas em breve devemos estar, que é a parte de conexão do carro online em qualquer lugar, né? Então envolve 5G, envolve alguns aspectos que está se desenvolvendo bem do Brasil para breve. Conexão para o diagnóstico, Lúcio? Por tudo. Tu vai ter o teu carro em qualquer lugar que tu tiver, tu dá o acesso, a gente conseguiria acessar para ver algum problema. Isso é sensacional. Que legal, análise remota. Análise remota, então isso está andando bem, né? Acredito que em breve, né? Talvez, porque carro elétrico muitas vezes não é físico o problema. É físico. É software. Né? É software. E aí software dá para se fazer à distância. Lógico. Hoje então, com essa TI são tudo à distância, claro. né? Então com essa quantidade de carro elétrico, essas são tecnologias que a gente vê que vai vindo. Para o Brasil vai ser um pouco mais
demorado Infraestrutura. pelo tamanho do Brasil e infraestrutura, né? Claro. Mas eu vejo que o futuro tá vindo muito rápido até. Que legal. Eu acredito nessa. Show de Eu bola. fiquei pensando, né, como que a gente podia fazer uma experiência melhor para um cliente. Eu acho que até o próprio diagnóstico, se tu tivesse, vamos dizer, um cara, né, bom de oficina, que fosse fazendo uma pré-análise dos carros que vão para a revisão para já identificar Sim. o barulho, identificar o que é, pedir peça, nem leva agora. A tua eu preciso pedir uma peça que vai chegar daqui a 15 dias. Então daqui a 15 dias a gente agenda. Isso é legal, né? Claro. Esse é um ponto que a gente já estuda. Porque na Europa já tem empresas que conseguem, através da própria chave, tu coloca num aparelhinho com a chave, ela te passa os problemas. Só que isso eu tenho na loja, mas eu não consigo ter na tua casa. Né? Mas lá fora já existem outros processos que estão indo nesse caminho. O cara chega lá realmente com um pré-diagnóstico bem montado. Esse é um futuro breve. E breve. Que legal. Sensacional. Vamos puxar isso para de clube. Já gostei. Claro. Quero fazer um pré-diagnóstico do cara. Lógico. Claro. Tudo que eu puder fazer antes, claro, né, muito melhor. Atende muito de forma muito mais personalizada. Né? Hoje em dia a gente já tem lá uma revisão que muita gente reclama, sabe, Lúcio? Quando vai quebrando paradigma, né, as pessoas... Mas como assim? Eu nunca vi isso, né? Então hoje você chega na Gym Club, você tem que fazer uma avaliação funcional, tem que fazer uma avaliação física, tem que fazer uma avaliação postural, tem que fazer uma ventilometria, a tua capacidade respiratória, Bioimpedância. A impedância, né? A composição corporal, todos esses exames. Eu quero dizer, para que eu tenho que fazer isso? Não, você tem, mas eu tenho que fazer? Tem que fazer. Porque senão eu não consigo te entregar o que eu estou prometendo. Também ele pode ter uma doença, alguma coisa que ele não sabe. Exatamente. Isso, né? Como é que eu vou te entregar personalização se eu não te conheço direito? E mostrar o dia tá zero e a evolução, né? Tu tá ajudando ele. Eu estou ajudando, mas muita gente dizendo, não quer. Então, a gente enfrenta algumas barreiras, mas devagarinho é isso, né? A gente vai cada vez mais personalizando para entender a pessoa. Só consigo ajudar, né? É isso. Lúcio, muito obrigado pela tua disponibilidade em vir aqui bater esse papo com a gente no Gym Club Podcast. Passou voando esse, Jimmy. Passou voando, né? Passou muito rápido. Também é bom papo. Sim, com certeza. Obrigado pela vinda, por compartilhar com a gente. Tenho certeza que tem muito mais do universo Porsche pra gente trazer num segundo, num terceiro papo, né, Marcelo? A gente tá nessa jornada de descobrir como as marcas globais encantam os clientes, né? E trazer tudo isso pra realidade da Gym Club. Vamos trazer outros momentos aí, com talvez outros clientes. Isso, trazer um papo com o cliente. Trazer os clientes da Gym Club. Podemos fazer um debate cliente. Eles vão às vezes falar o que a gente não sabe, talvez, pode ser até interessante. E obrigado por ter aberto as portas, Marcelo, pelo bate-papo, por tudo aí. Estou à disposição de vocês aí. E convido vocês também, quiserem ir lá na loja, tomar um café. Eu vou aproveitar o convite e conhecer o café. E de repente fazer um test drive no carro. Será um prazer em tê-los vocês lá com a gente. Tá obrigado, Lúcio. Obrigado, Valeu, Lúcio. Obrigado. Obrigado, então, a você que acompanhou mais este episódio aqui do Gym Club Podcast. A gente está muito feliz de construir essa jornada, descobrindo o padrão de atendimento dos setores, né, do segmento premium de hotelaria, gastronomia. Hoje, aqui no setor automotivo, a gente aprendeu bastante, né, Marcelo? Com certeza, adorei o papo. Eu adoro conhecer esses mercados, né, Jimmy? Explicando para as pessoas que o porquê desse podcast é justamente porque a Gym Club não se espelha em academias, né? A gente se espelha em outros mercados como o teu, né, Lúcio? Essas experiências que tu vens construindo, porque a Porsche, por exemplo, já está no mercado de luxo há muito tempo. Conhece muito mais do que eu. Então eu estou aqui como um mero aprendiz. Muito obrigado pelos ensinamentos. E assistam outros podcasts aí que viram outros muito bons. É isso, é sempre muito bom ter vocês aqui no Gym Club Podcast, onde o luxo e o atendimento de alto padrão encontram o fitness. Eu peço que você nos siga nas nossas plataformas, no YouTube, nas principais plataformas de áudio, para acompanhar os próximos conteúdos e, é claro, os melhores trechos e o dia a dia da Gym Club no @GymClubFloripa no Instagram. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Valeu!